Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou conversar com vocês sobre a nutrição do dermatopata. Primeiro eu queria agradecer o Vet Smart e a Farmina pelo convite, de um tema que eu gosto tanto de falar. Então, como panorama, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar das reações adversas ao alimento, né? Vou explicar um pouquinho da diferença entre cada uma delas, das principais manifestações clínicas e como elas parecem com outras doenças de alergia em gatos, como que a gente faz esse diagnóstico, ou pelo menos a gente sugere esse diagnóstico, e qual é a nossa conduta nutricional, tá? Então, vamos lá para a gente se familiarizar. As reações adversas ao alimento, elas podem ser não imunológicas, que elas acontecem geralmente pós o contato com algum alimento ou com alguma substância. Então, o que a gente considera das intolerâncias alimentares? Elas podem ser de reações metabólicas, uma comida como um veneno, idiosincráticas, que são, por exemplo, intolerância ao glúten, ou até uma reação farmacológica, né? Então, o indivíduo usou algum medicamento e até 2 horas depois ele apresentou uma reação. Também a gente encontra nessa categoria de intolerância alimentar as intolerâncias às lactoses, tá? Então, intolerância à lactose é uma reação adversa ao alimento de causa não imunológica e acontece rapidamente após a ingestão da substância que o indivíduo tem uma intolerância. Então, ela acontece, a manifestação clínica acontece mais ou menos de 0 até 2 horas. Agora, a reação adversa ao alimento de causa imunológica, ela pode ser anafilática, que é super grave a gente perder esse paciente, ou ela pode levar à hipersensibilidade alimentar com manifestações clínicas que elas demoram mais um tempo para acontecer, mas que não são tão rápidas como horas, como na intolerância alimentar, mas que trazem uma série de consequências clínicas que a gente vai abordar bastante hoje. Tá? Então, a hipersensibilidade alimentar de causa imunológica nos gatinhos. Então, vale ressaltar sobre a hipersensibilidade alimentar em gatos que a gente tem uma literatura escassa em comparação com a de cães, que também não é tão extensa comparando com humanos, principalmente em crianças. Tem bastante trabalho sobre hipersensibilidade alimentar em humanos, né, obviamente, mas em crianças a gente tem bastante trabalho. Em cães a gente tem um pouco mais, em gatos ela é super escassa, tá? Então, alguns dados acabam a gente tem que prestar muita atenção na hora de interpretar esses dados. E eu vou apresentar eles para vocês e vou ensinar vocês a interpretarem esses dados. Porque aí, se sair algum trabalho novo, vocês já vão conseguir interpretar para ver se aquela informação realmente vai fazer diferença na nossa prática clínica, tá? Então, como predileção de idade, a gente sabe que um gatinho de 6 meses até um senhorzinho de 12 anos, ele pode apresentar manifestações clínicas associadas à hipersensibilidade alimentar. O que vale a gente pensar é lembrar quais são as manifestações clínicas da hipersensibilidade alimentar e lembrar que quase todas as idades a gente pode suspeitar numa das causas serem a hipersensibilidade de algum alimento, tá? Não tem predição de sexo e nem de raças. Esse trabalho, eu vou mostrar vários trabalhos aqui, por esses autores, o Thierry, o Olivry e o Miller, que eles mostram vários tipos de explicações sobre a reação adversa ao alimento. Eu coloquei os principais, mas eles vão de 1 a 9, então eu aconselho vocês a lerem todos. São de fácil leitura, 3 páginas, são revisões sistemáticas, então de acordo com um tema. Esse primeiro que eu vou apresentar para vocês é sobre qual é a prevalência de reações adversas cutâneas nos cães e gatos, né? Hoje a gente vai focar nos gatos. Então, o que os autores fizeram? Eles pegaram todos os trabalhos já publicados na área sobre a prevalência de reações adversas alimentares expressas na pele, né, com reações adversas cutâneas nos cães e gatos. E eles fizeram toda a seleção e avaliaram os delineamentos de cada estudo e aí pontuaram qual era a prevalência mais esperada dessa reação adversa nessa espécie, né? Que agora a gente vai falar dos gatos. Então, é bem legal, porque às vezes a gente lê um trabalho individual e fala, legal, mas esse delineamento, acho que ele usou um N muito baixo, mas esse aqui, ele pegou todos e fez uma revisão sistemática. Então, eles são bem legais. E o que eles apresentaram? Eles apresentaram esse gráfico
mostrando a prevalência da reação adversa alimentar cutânea nos gatos diante de todas as doenças da clínica. Então, todas as doenças atendidas na clínica médica, desses trabalhos, eles encontraram que apenas 0,2% correspondem à reação adversa ao alimento. Mas, dos felinos que tinham alterações cutâneas, dessas 5% eles tinham reação adversa ao alimento. Dos felinos avaliados que o tutor tinha queixa de prurido, de 12 a 21% desses animais, eles tinham reação adversa ao alimento. E dos felinos que eles tinham alguma doença alérgica, 10% também tinha reação adversa ao alimento. O que é uma coisa interessante, pensando que é uma prevalência bem baixa dessa doença. Mas quando a gente pensa num animal que tem prurido e quando a gente pensa num animal que tem alguma doença alérgica, a prevalência é um pouco maior. Então é importante para a gente triar na hora no momento que a gente está atendendo um paciente, quais são as manifestações clínicas, e aí assim a gente pode até pensar em fechar o diagnóstico, em sugerir um diagnóstico de reação adversa ao alimento. E qual é a patogenia da reação adversa ao alimento? Infelizmente, ainda ela não está totalmente esclarecida, mas a provável hipótese é que existe uma falha na barreira de mucosa que faz com que tenha um prejuízo na regulação da resposta imune, na eliminação e na tolerância dos antígenos. Então, ela acontece da seguinte forma, tá? Como eu já disse, tem informações limitadas de gatos, né, com reação adversa ao alimento. Os trabalhos são poucos trabalhos que abordam isso. Muitas vezes essa reação não foi definida, né? Então a gente sugere que é uma falha nessa barreira e ela pode ser mediada por IgE do tipo 1 e que eles tenham presentes em alguns casos, né? Provavelmente tem algum mecanismo conjunto com essa reação, mas ainda não está totalmente esclarecida, tá? E em gatos que eles têm associados as manifestações clínicas cutâneas com o trato gastrointestinal, provavelmente tem mais um subconjunto que está atuando. E aqui, ó, como que ela acontece? Primeiramente, o animal ele consome um alérgeno, né, uma proteína ou alguma coisa que tem uma fração proteica, e aqui, ó, na parede aqui, os receptores eles vão se acoplar ao antígeno, né, que no caso aqui é uma proteína. O mastócito vai degranular, aqui ó, ele degranulando nessa imagem aqui, e aí ele vai liberar uma série de moléculas vasoativas, quimiotáticas, enzimas, citocinas, mastócito, histamina, né, que vai ser responsável pela inflamação aguda e os efeitos sistêmicos, tá? Então, o que acontece é o alérgeno grudar, se ligar, né, nesse receptor e aí ocorrer toda a cascata de inflamação. Então, existem mais de 6.000 antígenos alimentares, né? Que geralmente são proteínas ou glicoproteínas, lipoproteínas, lipopolissacarídeos, carboidratos, aditivos e metais. Eles podem ser reconhecidos naquele receptor que eu mostrei no slide anterior e desencadear toda a resposta alérgica, né? Então, o que a gente acha que está acontecendo? Se a gente pensar, antigamente a gente tinha menos casos de reação adversa ao alimento e agora eles estão aumentando. Uma hipótese disso é que existem vários alimentos comerciais, ainda bem que agora os animais eles estão recebendo um alimento balanceado, então a gente diminui um pouco da incidência de algumas outras doenças nutricionais, pensando em alergia em dermatose nutricional, pensando em alterações ósseas, o hiperparatiroidismo secundário nutricional, porque hoje os animais eles recebem um alimento completo, ainda bem. Mas, com isso, eles também recebem uma variedade muito grande de ingredientes, que isso tem uma alta diversidade de potenciais antígenos alimentares, que é uma hipótese que se tem de terem aumentado essa incidência de hipersensibilidade alimentar na espécie, né? Hipótese. Uma coisa que é importante vocês saberem é que o alérgeno não são espécies específicas. Então, um alérgeno que pode ser grave para um felino, talvez não seja para um cão e talvez não seja para nós humanos, né? Por exemplo, a carne bovina é um alérgeno mais comum para gatos, segundo a literatura. Mas, em humanos,
Não, é incomum um humano ter alergia à carne bovina. E é importante a gente falar isso, porque às vezes o tutor a gente fala assim, a gente está pensando em alergia alimentar, então vamos excluir uma proteína bovina, uma proteína de frango para a gente fazer essa triagem alérgica. E o tutor fica horrorizado quando a gente prescreve, por exemplo, uma carne suína ou uma proteína diferente. Porque ele fala assim, não, mas como assim? Eu tenho alergia a essa proteína, ou alguém que eu conheço, meu filho, sei lá. E é importante a gente saber que isso não é uma espécie específica. E a gente tem que informar isso ao tutor, para ele não ter esse viés de, às vezes, não aceitar a sua prescrição, ter alguma dúvida, alguma dificuldade na sua prescrição, porque isso não parece com o que ele tem que tomar cuidado sobre os alérgenos alimentares. Então, isso é muito importante a gente saber, que não é espécie específica, tá? A maioria dos alérgenos alimentares conhecidos, então, são proteínas ou glicoproteínas, e vale ressaltar que os alimentos, eles contêm uma variedade de proteínas, tá? Apenas algumas são alergênicas e depende da tolerância desse animal. Não quer dizer que um paciente nosso tem alergia a frango e aí a gente restringe, o gato não pode comer frango porque o meu paciente ele coça com frango, não necessariamente. Todos os pacientes eles vão ter alergia alimentar. A gente viu que a prevalência é baixa quando associada com outras dermatopatias, a gente considera um número maior, né? Um número de animais acometidos são maiores, mas a gente tem que prestar atenção que não são todos que vão ter. É importante a gente fazer essa triagem que a gente está vendo aqui. Então, o tamanho das moléculas da proteína que pode estimular uma reação mediada por IgE, o limite é de 5.000 a 10.000 kilodaltons. Então, quando a gente pensa na proteína hidrolisada, o ideal é que ela tenha menos de 5.000 kilodaltons, pensando numa proteção de uma alergia alimentar. Mas também, às vezes a gente fica focado, eu quero uma proteína hidrolisada, ultra hidrolisada, com uma hidrólise mais baixa, e quanto menor a hidrólise da proteína, às vezes a gente pode ter um prejuízo na palatabilidade desse alimento, quando menor a hidrólise, né? A gente pode ter um prejuízo da palatabilidade, então a gente tem que avaliar se o animal vai comer, se o palatabilizante que é utilizado naquele alimento tem um sabor agradável pra gente. Não adianta a gente escolher um alimento pro animal e o animal não aceitar esse alimento, tá? E embora os peptídeos que são menores, eles são atenuados, eles podem agir como apitenos. E o que é apitenos, para quem não lembra? Eles são pequenas moléculas que jamais poderiam induzir uma resposta imune sozinha. Mas, quando elas são acopladas por uma molécula carreadora, eles podem desencadear uma manifestação clínica. E isso acontece com o carboidrato, tá? Então, o carboidrato em si, ele é muito controverso, que ele mesmo pode levar a uma hipersensibilidade. Pacientes humanos, que a gente tem bastante trabalho, como eu disse no começo, eles ainda são bem controversos para a gente entender o papel do carboidrato na reação adversa ao alimento, na alergia alimentar. Mas uma hipótese é que eles podem agir como apitenos, então ele às vezes se ligar a uma proteína carreadora e assim ele desenvolver uma manifestação clínica. Em humanos, os trabalhos eles são controversos, e em cães e gatos eles não existem, e assim, existem poucos trabalhos que abordam, então a gente ainda não sabe bem para dizer qual é o papel exato do carboidrato e dos lipídios na reação adversa ao alimento. Então, ainda é muito controverso, muita gente não gosta de usar um alimento que tenha uma gordura de peixe, por exemplo, num alimento para gatos, pensando na alergia, mas isso é muito controverso. Na minha prática clínica, eu acabo não encontrando essa reação com a gordura, então ainda é muito cedo para a gente fazer esse tipo de afirmação, mas ainda são bem controversos, tá? A gente não sabe, nem humanos, e cães e gatos, infelizmente, a gente sabe um pouco menos. Tá? Alguns alérgenos proteicos lipofílicos já foram isolados de alguns óleos vegetais refinados, então é importante a indústria que faz um alimento coadjuvante para a reação adversa ao alimento avaliar a matéria-prima que eles fazem com primor, né?
E quais são os principais alérgenos alimentares para os gatos? Mais um trabalho daquela série de revisões sistemáticas, que esse aqui eu vou aprofundar bastante, mas de acordo com essa revisão sistemática, os principais alérgenos alimentares encontrados na literatura para gatos foram 18% dos animais que eles reagiram à carne bovina, 17% a peixe, 5% ao frango, 4% ao trigo, 4% laticínio, 4% ao milho, 3% ao cordeiro. Ah, mas milho, carboidrato, a gente sabe que tem uma fração proteica no milho, né? Talvez seja essa que desencadeou a resposta alérgica, é uma hipótese. Nesses trabalhos, eles mostraram também reação a ovo, cevada e coelho, mas foram reações individuais, tá? Então, vou mostrar o trabalho para vocês, para a gente tirar as nossas conclusões juntos, tá? Porque é uma resposta individual, não quer dizer que seja um alérgeno importante. Vale a gente ficar esperto, porque é um trabalho que foi aceito e foi publicado, mas eu acho um N muito baixo para a gente poder fazer essa afirmação. Tá? E temos que tomar cuidado com reações de alérgenos com reações cruzadas. Por exemplo, às vezes o paciente tem alergia de frango e ele pode ter uma alergia a pato também por reações cruzadas, por similaridade de DNA, né? Algum ponto que leva a essa alergia. Carne bovina com cordeiro também pode acontecer. Esse aqui é a tabela daquele trabalho, dessa revisão sistemática dos principais alérgenos. Eu quis colocar aqui que eu acho interessante vocês verem. Esse aqui são os trabalhos, né? Não são muitos, publicados com a reação adversa em felinos. E aqui, ó, o número de animais. Esse primeiro avaliou 2 gatos. Tá? Mas eles fizeram, esse aqui, ó, é a provocação. A primeira coluna aqui, ó, que eu tô apontando, são os números de gatos que eles foram incluídos no trabalho. Aqui o número de provocações. Vocês vão ver que se a gente não fizer a provocação, a gente não pode concluir o diagnóstico de reação adversa ao alimento, tá? Então, pensando nesse primeiro estudo, a gente vê um N pequeno de 2 animais. Mas eles fizeram 6 provocações em um animal. Isso é muito legal. Esse segundo, ele já tem 18 animais avaliados no estudo. A gente pode comparar entre um e outro e falar, nossa, um teve só 2, esse teve 18. Mas ele não fala direito como foi feito a provocação. Então, isso para mim é um fator limitante desse estudo, tá? Todos que tiveram um N maior parece que não foram claras na hora que eles descreveram como foi feita a provocação. Isso é ruim. Isso é ruim pra gente, porque não dá pra gente concluir, bater o martelo que era uma reação adversa ao alimento sem a gente fazer a provocação, tá? E aqui alguns outros trabalhos também que foram apresentados em porcentagem dos principais alérgenos, mas também aqui, ó, cordeiro, aves, peixes, bovinos, laticínios e ovo, e alguns alimentos comerciais. Aqui ovo, como vocês podem ver no total, foi um animal que reagiu, então é um N muito baixo, né? Cordeiro foi uma porcentagem relativamente alta, aves também, peixes também, bovinos nem tanto nesses trabalhos, né? E alimentos comerciais, alguns também. Então, é interessante esse trabalho e é interessante vocês saberem que é diferente a reação adversa ao alimento de um cão e um gato. Então, muitas vezes, para o cão, o meu alimento de escolha, o que eu gosto, às vezes, de fazer uma dieta de eliminação é o peixe. E para o gato, não é essa escolha. Então, é muito importante vocês saberem diferenciar essas espécies pelos principais alérgenos de cada uma. E até das manifestações clínicas. Elas podem ser parecidas, mas não são muito parecidas. Principalmente as dermatológicas. Tá? Existe esse diagnóstico feito com a saliva e avaliando a intolerância alimentar em mil casos, mas eu coloquei aqui que eu achei interessante, porque ele avaliava alguns alimentos diferentes. Então, os de baixa reação, nesse caso, foi cordeiro, leite de vaca, porco, peru, trigo e peixe de cor branca. E altamente reativos foram salmão, arroz e pães. O que é interessante eu colocar esse trabalho aqui?
para vocês não olharem ele e bater o martelo. Lembra que eu disse que a gente precisa testar esse alimento no animal e ver como ele vai reagir e depois a gente provocar para a gente saber como se ele realmente teve uma reação a esse alimento ou ele não tem uma reação. A gente vai ver detalhes na hora da gente fechar esse diagnóstico. Então, isso aqui a gente pode até sugerir, mas não elimina a eliminação, tá? E aqui é o único trabalho que eu encontrei com carne suína testando com gatos, né? E nessa reação salivar, ela foi de baixa reação. Então, as manifestações clínicas encontradas na reação adversa ao alimento, nós temos dermatológicas, gastrointestinal, a associação das duas, então eu tenho alguns pacientes que têm as duas, a intestinal e a dermatológica, sinais neurológicos e comportamentais, até respiratórios, eles são mais pontuais, mas a asma a gente também encontra no paciente alérgico. Aqui, ó, nos gatos, os principais locais que nós podemos pensar em manifestações dermatológicas são esses aqui em vermelhos, então na área da face, nas orelhas, no pescoço principalmente, e área aqui da lateral do abdômen, tá? Lembrando que não existe nenhum sinal patognomônico. Ele tem esse tipo de lesão, certeza que ele tem reação adversa ao alimento. Tem alguns sinais que a gente sugere que possa ser reação adversa ao alimento. Olha aqui, ó. Na alergia alimentar, a gente encontra todas essas manifestações clínicas que eu vou apontar um a um. Mas a alopecia autoinduzida, ela é encontrada em mais ou menos 52% dos casos. Dermatite miliar, 31%. Complexo granuloma eosinofílico, 18%. E prurido cérvico-facial, 42%. Tá, e quem não tá lembrando muito dessas manifestações clínicas, como que elas aparecem? Só lembrando que alergia à pulga ou síndrome da dermatite atópica, eles têm essas manifestações clínicas quase da mesma forma. E elas podem ocorrer de forma concomitante. Então, um paciente, se ele tem alergia à pulga, ele também pode ter reação adversa ao alimento. Lembra que nos animais que têm algum tipo de alergia, as reações adversas ao alimento, eles têm uma prevalência um pouco maior, tá? E isso aqui, para quem não lembrava o que é uma dermatite miliar. Olha aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó. São áreas alopécicas, né, com região de hipotricose, né, lesões papuloscrostosas, que são localizadas ou generalizadas, que tem causam muito prurido. Então o animal às vezes esfrega a patinha, esfrega a cabeça no sofá, na cama, onde ele passa, porque coça demais, tá? E essa dermatite miliar leva a erosão, ulceração, escoriação e alopecia, tá? Podem estar associadas ou mais de uma manifestação clínica da dermatite miliar, tá? As lesões sempre são palpáveis, mas nem sempre são visíveis, mas sempre a gente consegue palpar essas regiões, tá? O prurido cérvico-facial é a síndrome da mutilação cérvico-facial, olha aqui, ó. Esse padrão de lesão cheio de crosta, tá? Geralmente está associado a um prurido grave, com variados graus de escoriação, erosões e ulcerações. Aqui tem algumas lesões. Isso aqui, ó, com certeza a gente está causando muito prurido, né? A gente tem uma quantidade de crosta, bastante quantidade de crosta, região eritematosa, exudativa aqui, né? Aqui, ó, na região dos coxins, face e pescoço. Grave isso, face e pescoço são os principais locais de manifestação clínica de prurido no paciente felino com reação adversa ao alimento. Úlcera de córnea também pode acontecer por causa do prurido, né? Então o animal ele coça a face, ele pode lesionar a córnea. Aqui, ó, a região mentoniana, aqui ó, a presença de crostas. Aqui, ó, outro prurido, outro local, lesão aqui na face, né? Ocasionada por prurido, então tem uma região exudativa com presença de crostas, né?
E alopecia autoinduzida. Quem nunca atendeu um paciente que começou a arrancar o próprio pelo? E às vezes o tutor ele não vê esse animal arrancando pelo. Ele fala: de repente eu comecei a avaliar que ele está vomitando uma grande quantidade de pelo, eu vejo nas fezes uma quantidade de pelo, eu não vejo necessariamente ele se coçando, muitos tutores falam, e a gente fala, ele está arrancando pelo. Será que é psicogênico? Muita gente pensa, ele está com um problema psicológico, ele está estressado e ele está arrancando pelo. Mas essa causa é pouco comum. Primeira coisa que a gente tem que descartar sempre é a reação adversa ao alimento. Tá? Aqui, outros casos, animal com reação adversa ao alimento, ficava com um colarzinho e aí ele repilava após o tratamento. Esse animal aqui, olha a região, ele avulsionou todos os pelos, fez uma depilação bem nessa região aqui, tá? Então, é uma alopecia autoinduzida. O complexo granuloma-eosinofílico é a úlcera indolente, que ela pode estar localizada no lábio superior, na junção mucocutânea, são mais frequentes unilateral e não são pruriginosas. Aqui, olha o grau de lesão, imagina o desconforto para ele se alimentar. Tá aqui, na região do abdômen, né? Essa aqui é uma placa eosinofílica, geralmente é caracterizada no abdômen ventral. São placas aderidas, erodoulceradas, né? E pode, essa diferente da outra, ela pode causar prurido e dor, então leva muito desconforto, tá? E, como consequência, a gente pode ter uma infecção secundária, uma infecção bacteriana, é importante a gente avaliar. O granuloma eosinofílico pode ser linear em face ou dorso de membros pélvicos, no palato e no arco glossofaríngeo. Pode ter prurido ou não, aqui no membro, nos coxinzinhos e aqui na cavidade oral. Então, a gente já viu que a reação adversa ao alimento, como alterações cutâneas, ela acomete principalmente a face, né? Leva muito prurido. O animal ele pode avulsionar os pelos sem necessariamente ele ter prurido, sem a gente ver ele se coçando, mas de repente ele fica com uma área alopécica ou com hipotricose muito grande, principalmente na região de membros pélvicos ou na lateral do abdômen. Então são casos que a gente pode pensar sim em reação adversa ao alimento até no granuloma eosinofílico. Esse trabalho ele é bem legal porque ele avaliou vários casos num período bem grande, de 2001 a 2011, e o que ele descreveu aqui, nas principais manifestações clínicas nos animais que já foram diagnosticados com reação adversa ao alimento, o que eles encontraram. Então, prurido grave, não sazonal, né? Focado principalmente na cabeça e pescoço. No entanto, várias áreas do corpo elas poderiam ser afetadas, mas raramente não tivessem envolvimento de cabeça ou pescoço. Então, ele poderia ter uma alteração em região de membro pélvico, mas sempre a face e o pescoço. Olha aqui, o número de animais acometidos era muito maior, tá? Aqui, na cabeça e na face, quase todos os animais avaliados. E as manifestações gastrointestinais, elas são caracterizadas por vômito, alterações nas fezes, dor abdominal e às vezes desconforto, hiporexia, né? O animal começa a ficar seletivo para consumir o alimento, então são manifestações que são interessantes a gente levar em consideração. Hoje a gente vai focar mais na parte dermatológica, mas a associação deles acontece bastante, então é importante a gente prestar atenção. Então, falando de manifestações não dermatológicas, este trabalho da série de revisões sistemáticas, o número 6, ele avalia a prevalência de alterações de reações adversas ao alimento não cutâneas, né? Cães e gatos, a gente vai falar aqui de gatos. É bem legal esse trabalho e é legal o enfoque que ele dá em alguns trabalhos que podem ser um possível viés. Primeiro,
manifestações gastrointestinais citadas por dermatologistas. Então, dos animais que eles atendem que tinham possível reação adversa ao alimento, eles relataram que 77% tinham alterações cutâneas e 2% alterações gastrointestinais. Esse trabalho, realizado por intensivistas que eram responsáveis por acompanhar os pacientes na internação, eles disseram que 6% tinham alterações cutâneas e 49% gastrointestinais e 10% tinham as duas, as reações cutâneas e as gastrointestinais. Será que é um viés? É a sugestão dos autores que é um possível viés, porque o dermatologista focou mais nas alterações cutâneas e os intensivistas mais nas alterações gastrointestinais. Outro viés, ao meu ver, é que os intensivistas eles estavam acompanhando o animal durante a internação. É muito difícil a gente fazer uma internação porque o animal está com uma alteração cutânea, mas uma alteração no trato gastrointestinal, diarreia, vômito, a frequência é muito maior, né? Então é um possível viés. Infelizmente a gente tem pouco trabalho, né, na literatura que pra gente conseguir bater o martelo. Então é legal vocês clínicos, vocês especialistas em felinos, nutrólogos, gastros e dermatos, que a gente anote a nossa casuística, né? Pra gente saber na nossa prática aqui no Brasil qual será que é essa frequência, né? Não tinha nenhum trabalho brasileiro. Quem sabe a gente consegue publicar um em breve, mostrando como é a nossa realidade, né? Então, esse trabalho aqui também, quem atende felinos precisa ler e decorá-lo, que a gente vai estar citando bastante aqui, que ele fala sobre as manifestações clínicas, o diagnóstico, né, da atopia, da síndrome atópica de felinos. Isso também entra a reação adversa ao alimento, e eu vou mostrar aqui por quê. Essa tabela, esse quadro tá nesse artigo, eu só traduzi para ficar mais fácil da gente conversar sobre ele. Então, a reação adversa ao alimento em manifestações clínicas cutâneas, ela pode levar a prurido, nódulos sem pruridos e pododermatite, tá? Ela também, como a gente já viu, ela pode levar a dermatite miliar, alopecia induzida. Lembra quando o animal avulsiona o pelo, a gente nem vê, mas às vezes ele pode até defecar e vomitar o pelo, né, o conteúdo do pelo. Principalmente cabeça, pescoço e face, eles estão acometidos na reação adversa ao alimento. Lembra naquele outro trabalho que mostra que outras regiões do corpo podem também estar acometidas, mas a cabeça, o pescoço e a face sempre vai ter alguma lesão. Então é pra gente ficar esperto na hora que a gente está atendendo, né? E o complexo granuloma eosinofílico. De alterações gastrointestinais mais comuns, vômito, diarreia, perda de peso e hiporexia. Então, isso a gente pensa na reação adversa a um alimento. Se a gente, na clínica, a gente atender qualquer paciente com essas manifestações clínicas, vai acender uma luzinha de, será que não é a reação adversa ao alimento? Sim, é uma hipótese, a gente vai ver como fecha o diagnóstico, mas não é pra gente bater o martelo. Por quê? Na síndrome de dermatite atópica felina, tem várias coisas envolvidas, várias manifestações clínicas envolvidas. Elas podem ser cutâneas ou gastrointestinais, ou as duas, tá? Quando é gastrointestinal, ela tá associada à reação adversa ao alimento. A cutânea, ela pode, por picada de pulga, ela pode levar a essas manifestações clínicas, que, como a gente está conversando agora, são as mesmas da reação adversa ao alimento. E a dermatite atópica felina também pode levar à dermatite miliar, à alopecia induzida, acometimento em cabeça, pescoço e face, e complexo granuloma eosinofílico. Então é legal a gente ter esse quadro na clínica para a gente sempre pensar nos nossos possíveis diagnósticos e pensar na associação. Então, na síndrome de dermatite atópica felina, a gente pode ter manifestação cutânea e gastrointestinal, tá? E se o animal ele tem a dermatite atópica, ele pode ter manifestações clínicas igual a reação adversa ao alimento. E nem sempre ele respondeu ao alimento. Ou ele pode ter os dois, ele pode ter alterações cutâneas com reação adversa ao alimento e ele responder como na dermatite atópica, tá? E ele ter associação. Então, é importante a gente sempre levar isso em consideração. E não olhar e falar, ele tem uma alopecia induzida, certeza que ele tem uma reação adversa ao alimento. É importante a gente concluir esse diagnóstico. Tá? E como a gente faz esse diagnóstico de reação adversa ao alimento? Existem alguns diagnósticos laboratoriais que, se fossem 100%, eu estaria no paraíso, porque era só eu fazer o teste e já, esse alimento vai ser melhor para esse paciente, mas infelizmente não.
Eu sempre brinco com o tutor que, se existisse, acho que 95% dos meus problemas iam ser eliminados, porque durante a dieta de eliminação, muitas vezes o veterinário é eliminado, né? Porque demora pra gente ter uma resposta, porque o animal não aceita, porque é difícil pro tutor esse período da dieta de eliminação, de exclusão, dessa restrição, a provocação é mais difícil ainda. Então, a gente está até fazendo um trabalho avaliando como que é essa resposta do tutor, porque a gente tem muitos problemas, né? Mas, infelizmente, os diagnósticos in vitro e laboratoriais ainda não são tão confiáveis, vou mostrar alguns. Lembrar que tem a semelhança clínica entre a síndrome atópica felina e a alergia alimentar, né? Então, a gente sempre tem que descartar. Lembra, a picada de pulga também tem algumas manifestações clínicas muito parecidas, tá? Então, o teste alérgico sorológico por IgE, né? Teste para IgE e IgG também específica no soro de alimentos e fecal de felinos. Esse trabalho aqui, para quem quiser ler ele melhor, avaliou nessa resposta alérgica em gatos. Esse aqui é bem específico, feito só com gatos, bem legal. Mas o que ele viu? Que os níveis de IgE específico para a espécie, né, esses alérgenos, ele não é tão confiável para diagnosticar a hipersensibilidade a alimentos, talvez para outros tipos de alergia. Sim, mas pensando em alergia alimentar em felinos, esse teste sorológico, infelizmente, não dá para a gente bater o martelo, tá? Esse trabalho aqui é bem legal, e esse já tem uma resposta melhor. Então, é o teste de proliferação linfocitária. Ele é o que parece ser promissor para a reação adversa ao alimento. Ele reflete uma reação imunológica envolvida na hipersensibilidade alimentar. Ele é mais frequente quando dá positivo, então ele é bem legal. Mas ele é difícil de realização, a gente usa mais para pesquisa. Então, na nossa prática clínica, ainda até esse momento, é um pouco inviável, mas espero que ele comece a ficar mais prático para a gente usar, porque realmente ele parece ser promissor, os resultados são bem legais para gatos e de cães também. Tem uns trabalhos legais para cães. Mais um dos nossos trabalhos da nossa série de revisão sistemática, esse aqui é o de número 4, ele fala assim, tá, mas como é que a gente vai fazer o diagnóstico de reação adversa ao alimento em vivo ou in vitro? Tá? Então, ele avaliou 3 bancos de dados. Por que eu estou colocando isso? Porque eu só tô falando de alguns testes e parece, ela nem tá falando muito de gato, tem alguma coisa que é boa de gato, mas a gente quase não tem estudos. Então, de 22 artigos que foram incluídos nesses testes, né, nessa revisão sistemática, só 3 se referiam a gatos, tá? Então, ainda a literatura é muito escassa para felinos pensando em testes como diagnóstico dessa alergia alimentar. E o que eles disseram com essa revisão sistemática? Que o melhor método de diagnóstico continua sendo a dieta de eliminação, tá? A linfoproliferação, como a gente disse, parecia promissor, mas na prática clínica não funciona, as mensurações de IgE e IgG também não. O PIC teste que a gente usa para cães, para gatos, ainda estão um pouco incerto, a gente não encontrei um trabalho que mostrasse que realmente dá pra gente testar bastante para gatos, mas até o momento a gente não tem, infelizmente. Então, a gente tem que fazer a eliminação. E isso, como é que a gente vai fazer? A dieta de eliminação, ela é bem tranquila pra gente na nossa prescrição. O que eu acho mais difícil é o tutor, então aí entra a nossa comunicação com o tutor e explicar todos os pontos importantes, tá? Ela é o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar, da reação adversa ao alimento imunológica, né? A gente tem que oferecer um número limitado de fontes de proteína. Uma fonte de proteína, se possível, que o animal nunca teve contato. Evitar o excesso de proteínas, então não é interessante a gente colocar um volume muito grande de proteínas, obviamente não precisa restringir a quantidade de proteína. Proteína com digestibilidade elevada, superior a 87%, ou até, em alguns casos, a hidrolisada. E controlar as alterações cutâneas nas fases iniciais. Por que eu estou dizendo isso? Se um paciente está com uma piodermite, está com um monte de lesão, lembra que a gente viu as manifestações clínicas e viu que tem alguns pacientes que eles têm um prurido elevado, muito prurido, ele tem manifestações clínicas importantes, ele tem contaminação bacteriana secundária, não adianta a gente só mudar a alimentação
e esperar que ele vai melhorar dos sintomas. Então isso não acontece, a gente tem que melhorar o animal e junto a gente pode estar fazendo essa dieta de eliminação. Isso é muito importante, até pensando nas alterações no trato gastrointestinal. Então o histórico alimentar é muito importante porque a gente tenta usar um alimento que o animal nunca consumiu. Se eles usam sempre alimento comercial, é interessante a gente olhar os rótulos dos alimentos e procurar se ele tem alguma proteína, alguma coisa que possa ter na nossa dieta de eliminação, não é interessante. Então, olhar os alimentos comerciais específicos e até os petiscos e algumas guloseimas, suplementos que ele já tenha feito uso, quais eram os palatabilizantes, medicamentos para mastigar, então antipulga, vermífugo, geralmente eles têm palatabilizante, é importante a gente saber. É importante na dieta de eliminação não utilizar oral, pode atrapalhar, ele pode reagir e a gente fala, era dieta e não era, então é importante. Alguns brinquedos que têm palatabilizante, que são feitos para mastigar, também vocês têm que considerar. O que eu explico para o tutor é que nada entra na boca a não ser esse alimento na hora do teste, ou esse medicamento que eu estou passando. Porque tudo pode dar alergia, então a gente não pode se confundir. Como a dieta de eliminação é padrão ouro, a gente tem que olhar bem, qualquer coisa pode confundir, a gente não tem um teste específico para fazer, para tirar essa dúvida. Então a eliminação é muito importante. E pensando em gatos, a gente não tem muita opção de coisas para fazer nessa dieta de eliminação. Então quando a gente for fazer, a gente tem que super caprichar e orientar o tutor. E eu sempre falo, é chato, mas acaba rápido. 4, 8 semanas... 2 meses para uma vida plena, se ele tiver alergia alimentar. Então é importante a gente orientar, que vai ficar tudo bem, mas naquele momento a gente tem que ser bem regrado, tá? Então, e avaliar se o animal tem acesso a outras fontes. Se, por exemplo, tem mais um contactante da casa, será que faz eliminação em todo mundo? Será que esconde o alimento? A gente tem que ver individualmente como seria a melhor resposta, tá? E o que a gente tem que esperar com essa resposta, com essa dieta de eliminação? Melhorar o quadro alérgico, né? Então, se ele tem prurido, tem que melhorar, otites, ele tem que melhorar, piodermite, ele tem que melhorar, a avulsão do pelo tem que melhorar. Então, reduzir as manifestações clínicas. Se ele tem vômito, diarreia, tem que melhorar com essa dieta. Beleza. E essa dieta, ela é aceita pelos proprietários? Eu digo que quando o animal ele tem uma manifestação clínica muito importante dessa reação adversa, e às vezes ele tem que usar alguns medicamentos para prurido associado, então medicamentos de uso contínuo, muitas vezes os tutores aceitam muito bem essa dieta. Mas se o animal ele tem manifestações clínicas sutis, são poucas, não leva tão desconforto da vida do animal e do tutor, às vezes eles podem serem mais resistentes a fazer essa dieta de eliminação. A palatabilidade, o custo também pode ser um problema, é um alimento coadjuvante, então o custo obviamente é mais caro do que um alimento comercial, né? Então, porque uma proteína única, pensando num alimento hipoalergênico, uma fábrica fecha para fazer esse alimento, tem estudos avaliando a resposta clínica, obviamente é um alimento que é mais caro, né? A duração da dieta é um problema também. Fazer dieta caseira para gato, tem gente que opta, será que eles aceitam, será que não? A minha opinião, acho que dá para fazer. Eles comem? Não. Assim, eu tenho péssimos resultados com dieta caseira para cão, para gato. Porque às vezes eles começam a ir bem na eliminação e aí na hora de entrar com o suplemento não aceitam, eles começam a enjoar dos ingredientes, eles não aceitam todos os ingredientes. Assim, na minha prática clínica eu nunca tive muito sucesso com dieta caseira para gatos, até começando bem filhote, que eu já tive a oportunidade. Mas se alguém tiver experiência, é legal até a gente conversar, assim, mas eu infelizmente não tive boas respostas, tá? E aí, quais a gente escolhe para fazer essa dieta de eliminação? Vamos lembrar que para gato, quais são os principais alérgenos para, obviamente, a gente não escolher um alimento que tenha peixe, carne bovina, frango ou produtos lácteos, tá? Então, eu gosto de escolher uma fonte de carne de porco ou coelho, pensando num alimento caseiro ou num alimento comercial que tenha isso, se possível. Fonte de carboidrato, lembra que é controverso ainda a resposta do animal ao carboidrato na reação adversa ao alimento. Pode ser um apiteiro, pode ser... Mas o que a gente acaba utilizando, batata doce, mandioquinha, o arroz integral ou branco, né? Qual o período? De 4 a 8 semanas, 8 até 12 semanas, tá?
É individual. O que eu digo, 2 semanas a gente ainda não tem resposta, que o animal pode ter uma resposta tardia, então às vezes ele demora um pouco para ter a manifestação, para se recuperar das manifestações clínicas, e a gente pode perder um pouquinho a nossa referência, então é importante que seja feita pelo período, eu gosto de fazer de pelo menos 6 a 8 semanas. Eu digo, se em 4 semanas o animal está estável e não melhorou nada só com a dieta, então acho que talvez a gente pode levar em consideração a não dar continuidade. Então, esse trabalho é bem legal, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o 2. Qual é o tempo de duração da dieta de eliminação? Então, ele apresentou um trabalho que 40 gatos com reações cutâneas adversas ao alimento, em 4 semanas de uma dieta de restrição, 50% dos animais avaliados, eles tiveram a remissão das manifestações clínicas. Então, 4 semanas. 80% tiveram em 6 semanas e 90% em 8 semanas, tá? Então, tiveram alguns animais que demoraram até 13 semanas. Então, eu considero de 6 a 8 semanas. Aqui remissão das manifestações clínicas, mas às vezes ela pode ter uma melhora ao longo do tempo. Então, 4 semanas, às vezes ele não melhorou 100%, mas ele já está tendo uma melhora. É importante levar em consideração. Então, na primeira fase, a gente pode até utilizar algum medicamento antipruriginoso junto. E no final, quando der 4 semanas, eu gosto de tentar o desmame para a gente ver se o animal fica bem. Lembrando que às vezes eles têm síndrome da dermatite atópica e às vezes a gente está fazendo a associação dos dois, né? Então, às vezes, ele vai ter que tomar medicamento para controlar o prurido e comer uma dieta que ele não tem alergia. Qual é a vantagem? Porque às vezes se ele não comer essa dieta, ele vai ter que tomar muito mais antipruriginoso, repetir com um intervalo menor ou em dosagens maiores. Então isso já é uma vantagem, obviamente. Esse aqui é o gráfico dos trabalhos, né? São só 3. E apresentaram aqui as médias em vermelho do tempo, né, da remissão das manifestações clínicas. Então, 13 semanas, 100% dos animais que tinham reação adversa ao alimento, eles tiveram remissão das manifestações clínicas, tá? Então, a gente espera pelo menos 8 semanas, deve melhor a gente dar uma continuidade. É importante a gente fazer a dieta de provocação. Não tem como a gente fazer a dieta de eliminação e o animal ficar bem e a gente falar, é reação adversa ao alimento, vai comer esse alimento o resto da vida, nunca mais vai poder comer nada. Mas você provocou? Será que ele não melhorou porque ele ia melhorar de qualquer forma, porque a gente já entrou com a medicação ou porque a gente melhorou a inflamação desse paciente? Que a gente melhorou o estado geral? Pode ser, mas pode ser que realmente ele tinha a reação adversa ao alimento. E aí a gente vai fazer a provocação. Como que a gente vai fazer isso? Tem gente que é radical, troca 100% o alimento que ele está comendo para o alimento antigo. E aí vê se ele reage. Eu tenho medo. Se o animal tiver melhorado do prurido, que seja a questão, eu não vou colocar 100% do alimento antigo. Então, às vezes eu faço uma proporção. 30% a 40% da quantidade calórica que ele tem que comer, eu ponho do alimento antigo, que ele tinha manifestação clínica, e do alimento de agora. E a gente vai acompanhando dia a dia se ele volta a ter manifestação. Porque se você mudar 100%, às vezes a manifestação é bem maior do que se você vai aos poucos. Então, eu vou aos poucos e coloco por um período, tá? E observar as manifestações clínicas. É importante apontar para o tutor, assim, que ele não vai viajar na época que ele vai fazer a provocação, que seja o mesmo tutor que acompanhe ele todo dia para ter esse cuidado. Não seja uma pessoa que não tem muita familiaridade com o animal, porque senão fica difícil dele ver se o animal está com alergia ou não, né? E é importante observar, se o animal ele fez o tempo da provocação e não teve alergia desse alimento antigo, vale tentar com outros alimentos, mas se ele tinha reação com o alimento antigo, agora não tem mais, provavelmente ele não tem reação adversa ao alimento. E que voltar para a dieta neutra. Se, por exemplo, você fez a provocação com um alimento antigo, misturando num alimento que você estava testando na dieta de eliminação, e ele teve reação, você volta para a dieta neutra, controla a manifestação clínica, e aí espera pelo menos 2 semanas para fazer uma nova provocação. Tá? Piodermite bacteriana impede a interpretação, então qualquer outra causa, qualquer outra doença que cause prurido pode confundir a gente, tá? Quando for testar um alimento, tem que ser testado todos os dias pelo período da provocação. A gente não usa alimentos que tenham palatabilizante, medicamentos nesse momento para a gente não se confundir, tá?
tá? E qual é o tempo que a gente tem que fazer nessa dieta de provocação? Esse aqui é o trabalho número 9, avaliando quanto tempo esse animal vai reagir. A gente já entendeu que a gente tem que fazer a provocação pelo menos de 6 a 8 semanas. Tem animal que, se a gente ficar na dúvida, a gente faz até 13 semanas. Mas e para provocar? É tudo isso? Não. A gente tem, essa revisão sistemática mostrou sobre as provocações dos trabalhos e eles conseguiram ver que 27% dos gatos, eles reagem no primeiro dia de desafio. Fácil, né? Já fez um dia, já sei que eu não posso dar. 29% dos gatos no segundo dia e todos entre 4 a 7 dias. Eu sempre gosto de fazer 7 a 10 dias, porque às vezes o tutor come uma bola, ele negligencia alguma manifestação clínica, fica na dúvida e aí às vezes demora, então eu prefiro fazer 10 dias, tá? O ideal é que se ele usa um antipruriginoso e ele fica controlado com isso, ele seja retirado para fazer a provocação e ele seja bem. Por quê? Por a gente não se confundir. Mas, por exemplo, é um animal que ele toma antipruriginoso e em dose baixa porque ele fica bem com a dieta. Você não pode tirar todo esse antipruriginoso e fazer a provocação, porque você tirou o remédio, ele ia coçar de qualquer jeito. Agora, se o animal ele fica bem com a dieta, sem nenhum remédio, e não piora, aí tá, beleza, aí você pode provocar ele sem remédio. Agora, se ele já usa remédio, se você tirar, ele descompensa, obviamente a gente não provoca ele sem o remédio, entenderam? Porque senão a gente vai falar, e aí, piorou porque eu tirei remédio ou piorou porque realmente ele tem alergia, tá? Importante a gente ponderar. E, resumidamente, então, como é que a gente fecha esse diagnóstico? É a dieta de eliminação. E aí? Fiz a dieta de eliminação no tempo certo, controlei as infecções bacterianas, ele não tem outra doença que causa prurido, não usei medicamento com palatabilizante, não roubou alimento dos contactantes, não usou um alimento, uma coisa que tem a chance de dar alergia, mas não melhorou nada. Confirmar se ele não fez nada errado, testa outra proteína, testa outra dieta. Ou você já descarta, fala, realmente ele não tem reação adversa ao alimento. Agora você fez e ele melhorou as manifestações clínicas. Ou melhorou parcialmente. Melhorou bem? Provoca depois de 4 semanas, de 6 a 8 semanas, e você vai provocar quando estiver 100% até quanto tempo? 7 dias pela literatura. Eu, como não confio, faço 10 dias para ter certeza que o tutor não comeu bola na manifestação clínica, tá? Mas ele melhorou, provoquei, mas ainda não ficou 100%. Será que ele não tem infecção secundária ou ele tem atopia associada? Tá? Provoquei. Ele não reagiu a uma coisa, reagiu a outra. A gente pode escolher algumas dietas associadas ou algum petisco. Não é porque o animal ele tem reação adversa ao alimento, a um alimento comercial, que ele vai ter ao petisco também. Tudo a gente pode provocar, tá? E se ele não teve resposta à provocação, ele não tem reação adversa ao alimento. Sempre tem que provocar. Agora, muita gente fala assim, mas eu não quero provocar, meu animal estava tão ruim da pele, agora ele está 100%, eu não quero provocar. Muita gente tem essa queixa, que o tutor tem medo de provocar, porque agora é que o animal ficou bem. Na minha prática clínica isso não acontece muito, porque os tutores eles estão loucos para dar mais ingredientes, eles não querem dar só isso de ingrediente, então eles querem provocar para poder abrir o leque. E a gente sempre usa em quantidade moderada e fica aqui, esperando se tiver reação a gente agir. E lembrar para eles que como eles vão fazer a provocação em pequenas quantidades e acompanhando o animal, essa reação não vai ser tão exacerbada aí igual era antes, porque ele não estava tendo um acompanhamento, ele não fazia uso de medicamentos, ele não tinha esse controle. Então, acho que vale a pena fazer esse teste para poder oferecer outros alimentos, tá? E dieta hipoalergênica a gente vai prescrever nesses pacientes que têm essa reação adversa ao alimento. Lembrando que é uma dieta que tem redução substancial da antigenicidade, já tenha sido testada, com proteínas que já sejam testadas, tolerada por esse paciente que tem alergia, né? Sempre pensar em uma fonte de proteína única. Selecionar sempre a que o animal não tem alergia, né? Às vezes a gente fala, esse paciente não tem alergia a peixe, mas esse outro tem. Então, obviamente, a gente não vai escolher uma proteína de peixe para esse paciente que tem alergia. Algumas considerações secundárias, a gente pensa na fonte de carboidrato, lembrando que ainda são controversas, mas que pode ter um apteno e
que se liga a alguma proteína carreadora e o animal tem essa manifestação clínica, tá? Ainda é um pouco controverso. E agora a síntese para a gente escolher a alimentação para dieta de eliminação ou para dieta que a gente vai prescrever para o nosso gatinho. A gente pensando numa alimentação caseira, a gente tem que iniciar com uma fonte de carboidrato e uma proteína única, inédita. Uma proteína hidrolisada, que ela tenha pelo menos que 10 kilodaltons, e a proteína única é uma que tem que ser única e que o animal possivelmente não tem alergia. A gente não vai escolher uma que a gente já viu na literatura que a maior parte dos animais tem alergia a essa proteína. Quais são os prós da dieta caseira? Poucos ingredientes eu consigo super individualizar. A proteína hidrolisada, ela é completa e ela é hidrolisada. A proteína única, ela é completa também e a gente tenta oferecer uma proteína inédita. Lembrando que a proteína única, pensando numa dieta hipoalergênica, a fábrica tem que ser preparada para fazer essa proteína única, para não ter contaminação cruzada. Então, se o fabricante descreve como hipoalergênica a proteína única, ele fez todo o controle para a fabricação, para não ter contaminação cruzada, tá? E cuidado com alimentos que falam, esse alimento é de tal proteína, mas quando você vai olhar, ele não é um alimento hipoalergênico, talvez seja um palatabilizante, tem alguma coisa misturada que o animal possa ter alergia, então é importante a gente olhar a lista de ingredientes. E quais são os contras da alimentação caseira? Risco de deficiência nutricional, principalmente em gatos, porque a gente precisa suplementar uma série de coisas. Muitas vezes eles não aceitam a suplementação, muitas vezes eles não aceitam os ingredientes. A gente precisa ter profissional capacitado que saiba formular muito bem um alimento caseiro. O animal tem que aceitar, o custo fica muito alto. Na minha prática clínica, eu não tenho boas experiências com vários alimentos caseiros para gato. Às vezes você põe um chuchu batido com alguma coisa, eles vão bem. Você usa uma proteína, eles vão bem. Mas quando você balanceia a dieta, faz uma dieta completa, muitos não aceitam, tá? A proteína hidrolisada, o risco de não resposta se ela tiver a hidrólise muito alta e às vezes ela pode perder a palatabilidade se ela tiver a hidrólise muito baixa, pode não ser tão gostosa e ter difícil aceitação. A proteína única, ela pode ter não resposta se o animal não responder essa proteína ou algum outro ingrediente desse alimento comercial. Agora a gente está com um lançamento, né, da Farmina, que ela é com porco, e eu achei bem legal, porque uma queixa que a gente tem para gatos é a palatabilidade. A gente tem uma dificuldade com palatabilidade, eu tenho dificuldade com palatabilidade, principalmente com esse gato branco, Luiz Henrique. Essa outra já come bem, mas eu testei neles que eu falei, vamos ver se a palatabilidade é boa, né? De proteína única, ela é bem legal, ela é com proteína suína, eu acho que ela tem um efeito promissor aqui para o Brasil, que a gente tem poucas ações para prescrever, pensando na reação adversa ao alimento. Espero ter esclarecido as dúvidas e vocês terem entendido um pouquinho sobre reação adversa ao alimento, como a gente vai fazer o diagnóstico. Lembrem sempre de fazer a provocação, lembrem sempre de explicar ao tutor o tanto que é importante fazer essa dieta de eliminação, esse diagnóstico, lembrando que a gente pode confundir com outras dermatopatias em felinos, então é importante a gente fazer a triagem passo a passo e lembrar que, infelizmente, os testes laboratoriais ainda não ajudam tanta gente pensando na reação adversa a reação adversa ao alimento em gatos. Tá? Muito obrigada novamente pelo convite, que para quem ficou comigo até agora.